Olá, olá! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo anterior vocês viram a saga para fazer uma pintura efeito verniz nessa viga. Eu mirei no efeito madeira e acertei no efeito sucuri. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou usar o verniz na cor Mogno Brilhante. Comprei essa latinha de 3.600. E aí é só passar essa viga e vamos ver o que vai dar. Então bora comigo acompanhar essa saga da pintura. Então essa aqui é a situação de como que tá. Que eu já pintei com marrom, com verniz em buia, com a tinta amarela. E agora eu vou finalizar com o verniz, tá? E eu vou usar esse aqui, o Mogno Brilhante, tá? E agora é só passar lá. E vamos ver como é que vai ficar. Eu passei um pouco do verniz para um recipiente menor, para ficar mais fácil de eu ficar segurando ele aí e usar o pincel para fazer a pintura nessa viga. E, gente, eu confesso que já na primeira demão, já deu uma super diferença, eu comecei a gostar muito, sabe? Porque eu confesso pra vocês que me deu vontade até de passar uma argamassa novamente aí por cima desse trabalho que eu já tinha feito, porque eu não estava confiando que ia dar certo. Mas conforme eu fui passando o verniz, eu gostei muito, gente, tava ficando muito bonito. No fim, o meu efeito sucuri vai ficar maravilhoso! E eu percebi que conforme eu fui passando a primeira demão, a viga vai chupando muito o verniz. Então eu comecei a ficar preocupada se a minha latinha de verniz ia dar certo. Ia dar conta de fazer toda essa viga, porque ela tem 9 metros. E eu trabalho com economia, né, gente? Então eu já pensei que a latinha não ia dar certo. Mas, no fim, o verniz rendeu bastante. Então eu passei essa primeira demão, depois eu passei a segunda demão. E ainda sobrou verniz. Aproveita e já me diz aqui embaixo se você também achou que isso não ia dar certo de jeito nenhum. Aproveita e já curte o vídeo, já comenta aí embaixo, dê a sua opinião e compartilha com quem você acha que vai gostar também de ver essa reforma que eu tô fazendo aqui nesse meu espaço de lazer. Eu tô com vários projetinhos aqui para fazer, muita coisa vem por aí, então não perde. Aproveita, já me segue, ativa o sininho para você receber as notificações quando eu subir vídeo aqui pro canal. E aí eu já fui aproveitando, passando na parte de cima e também na parte de baixo, para ir levando essa mesa que eu tô subindo em cima para pintar junto. Então passava em cima e passava na parte de baixo. Então foi muito fácil de fazer e eu tava gostando bastante do resultado. E deu um certo trabalho para gravar porque o celular tava batendo de frente com a luz ali do fundo, então tava dando bastante claridade. Mas aí eu deixei essa parte para vocês, que foi a única que eu consegui gravar passando verniz nessa viga. E vocês podem observar aí como que a primeira demão já deu bastante diferença, mesmo a viga puxando bastante o verniz. E eu ali com meu fonezinho sem fio, ouvindo a minha musiquinha pra me inspirar e continuar fazendo essa pintura aí. E olha, gente, eu acho que se você fizer só ali a camada de argamassa e depois passar o verniz, já vai dar assim um efeito bem legal. Mas eu acho que essa pintura que faz por baixo, fazendo esses relevozinhos aí, esses olhinhos como se fosse olhinho de madeira, é o que dá o destaque, porque outras pessoas já vieram aqui em casa e viram e falou que realmente está parecendo madeira. Então, eu acho que atingi o objetivo no qual eu estava buscando. Aproveita e comenta aí embaixo se você também faria esse tipo de trabalho aí na sua casa, se você tem algum espaço na sua área que tem uma viga de concreto, que estava aí como a minha, inacabada, e que você acha que ficaria legal fazer um efeito madeira assim nela também, para dar outro visual aí no seu ambiente. Olha só, gente, não deu para filmar muito pintando, por causa da claridade do céu, aí acaba ficando muito ruim para ver. Mas ó, eu passei a primeira demão do verniz, e nessa primeira demão puxa bastante, né? O concreto puxa muito o verniz, então ele fica assim, né? Bem apagado. Agora eu vou vir com a outra demão, que aí vai ficar mais brilhoso, né? Vai ficar assim mais, pelo menos eu espero, né? Que fique, mas eu tô gostando. Eu tô gostando de como tá ficando. Só uma demão até agora e eu gostei bastante.
E agora eu comecei a passar a segunda demão e, gente, eu fiquei apaixonada. Eu gostei muito. Olha só como que ficou o resultado dessa viga efeito sucuri. Eu apelidei ela de efeito sucuri, acho que combina muito. Mas mesmo assim, eu gostei bastante desse efeito. Deu outro destaque bem melhor do que tava, né? Mas aí só depois que eu fiz essa viga, que terminou, é que eu percebi que algo tá errado. Essa outra viga aí não combinou nada. Essas duas, na verdade, não combinou nada com essa viga efeito concreto. Então, eu vou precisar fazer nelas também, gente. Então, acompanhe porque vai ser saga para os próximos episódios. E agora, nesse mesmo vídeo, eu vou aproveitar e mostrar para vocês que eu vou renovar essa pintura também aqui da área da piscina. Tem um vídeo anterior mostrando a pintura interna, né, que eu passei uma tinta azul aí dentro. Então, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. E agora eu vou mostrar como que eu fiz essa pintura, renovei essa pintura aí em volta. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma tinta preta e passar nesses vãozinhos aí, para poder dar um destaque, porque a que eu tinha feito já é bem antiga. E se você é novo aqui no canal e ainda não assistiu os vídeos onde eu e meu marido fizemos essa piscina, corre assistir, vou deixar o link aqui na descrição. Como que a gente fez toda essa piscina, como que eu fiz esse espaçozinho aí em volta, né? Que ao invés de gastar comprando madeira, eu fiz esse efeito aí como se fosse ripinhas, né? E ficou bem legal e que vai durar muito mais tempo, que eu agora só tô precisando fazer o retoque. E desde que eu pintei a primeira vez, para fazer esses retoques, mesmo nessa valinha, é a primeira vez. Porque das outras vezes, eu só passei o verniz mesmo por cima e deu super certo. Agora, dessa vez, eu resolvi fazer esses detalhes preto aí, porque já estava bem apagadinho. E é muito fácil de fazer, né? Então, resolvi aproveitar o tempo que eu tô tendo esses dias para fazer isso aí. E eu postei um vídeo pintando aí essa piscina nas redes vizinhas e teve pessoas que disseram que não é piscina, é um tanque. Me fala aí, deixa a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Você acha que eu devo chamar de piscina, de tanque, de ofurô, de jacuzzi? O que você me diz? Eu não me importo muito como chamar, o importante é que ela tá servindo para o que eu quero, que é me refrescar no período de calor. E eu creio que esse ano a gente vai aproveitar bastante aqui em casa. E você, tem uma piscina aí na sua casa? Ou tem vontade de fazer? Tem vontade de ter uma piscina, mesmo que seja pequenininha, assim como a nossa, de concreto, ou de caixa d'água? O que você acha? Eu acho que vale super a pena. Depois de passar o preto nessas vaguinhas, eu vim com a tinta amarela, fazendo esse detalhe em algumas delas, para ficar como se fosse uma mais escura, outra mais clara. Então, eu fiz isso daí em algumas, tanto com o amarelo, quanto com o mais escuro, que no caso, o mais escuro eu usei o verniz em buia, que era o que eu já tinha aqui. Eu fiz assim porque eu achei que ia ficar mais parecido com aquelas madeiras. Eu vejo que algumas pessoas fazem ofurô com a madeira mesmo e fica muito bonito. Mas claro que o gasto é muito maior. E aqui eu trabalho no modo economia. O que for mais barato, se eu conseguir fazer, eu vou lá e faço. Porque além de gostar de colocar a mão na massa, ir lá e fazer, a satisfação de você olhar, ver que foi você que fez, ai gente, é muito gratificante.
Então foi isso que eu fiz. Eu passei um amarelo em algumas e depois eu vim com um embuia mais escuro em algumas também. Agora eu vou deixar algumas fotos pra vocês. E 5 anos atrás, quando eu fiz, eu passei primeiro esse efeito argamassa, pintei de verniz pra depois pintar dentro da piscina. E aos poucos eu fui mudando esse ambiente. Antes sem grama, depois olha só como que já tava. E eu amava quando era assim. Prontinho. Já passei o preto nas vaguinhas. E vim com o amarelo em algumas. E depois com o embuia, o verniz embuia. E agora é só passar o mogno para poder ficar destacado algumas tabinhas, que não é tábua, né? É argamassa. E agora eu vim passando o verniz mogno, usei o mesmo baldinho que eu usei para fazer a pintura lá na viga. Dessa vez eu lembrei de colocar a luva, porque olha, minha unha ficou bem feia depois da pintura daquela viga. Teve uma vez que eu passei só impermeabilizante, mas não deu aquele brilho e aquele charme que um verniz mogno dá. Então, gente, eu sou apaixonada no verniz mogno. Se eu pudesse pintar qualquer madeira que eu tenho aqui com verniz mogno, eu gosto muito. Enquanto alguns preferem o verniz incolor, né? Ou até o embuia mesmo, que é bem mais escuro. Mas eu amo o efeito vermelhinho que o verniz mogno dá. E eu decidi passar só uma demão mesmo, porque já tava um brilho espetacular. E aí ficou desse jeito. Eu passei só uma demão, não tô pensando em passar mais nenhuma. Eu acho que já tá bom assim. Olha só como que ficou. Ficou lindo, né? Agora, eu vou pintar esse cano aqui, de colocar ali. Ele tá na cor prata, eu tenho um aqui dourado. Acho que vai ficar legal. E aí eu vou pintar ele agora. E esse aí é o resultado. Coloquei a piscina para encher e ficou belíssima com essa pintura renovada. A piscina estava precisando muito dessa pintura, tanto interno quanto externo. E dá outro visual para esse ambiente, né, gente? E nos próximos episódios nós vamos ter reforma da churrasqueira e eu vou mostrar um pouquinho mais como que ela tá hoje em dia. Obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!